Oi, gente, tudo bem? Nossa, é a terceira vez que eu tô tentando gravar essa aula, que toda hora a minha webcam cai. Mas vamos lá. Essa aula é sobre artigo, então eu vou mostrar para vocês o que fazer e o que não fazer na hora de você escrever um artigo para mandar para revistas, congressos e aumentar o seu Lattes aí. Então, a minha experiência vem desde o período da iniciação científica, onde eu decidi, né, deu aquele estalo, assim, depois que eu saí da UFRJ, eu fui para a Rural, eu falei assim, caramba, eu preciso entrar no mundo acadêmico, gosto disso, quero pesquisar, e então eu fui desenvolver essa pesquisa, essa habilidade, na verdade, de pesquisa. Então, entrando em grupo de pesquisa, em projetos de pesquisa, da minha área de interesse, onde eu fui, né, desenvolvendo pesquisas, diferentes pesquisas. Eu fiquei 3 ciclos, mais ou menos 4 anos, e eu consegui apresentar, ir muito para congresso, muito para apresentação de trabalhos, tanto online quanto presencialmente. Nossa, a pandemia ajudou muito, porque eu consegui fazer alguns eventos internacionais que talvez eu não pudesse, por causa do financeiro, né, de viajar e tudo mais, mas a pandemia possibilitou isso. E escrever para revistas agora. Só que em 2021 e 2022 eu foquei muito mais em trabalho, tá? E acabei deixando aí parado umas 4 pesquisas. Então, assim, o meu maior conselho antes da gente começar a aula é que você entre no grupo de pesquisa, que você se interesse e comece a escrever, pesquisar sobre temas e tudo mais. Se não tiver, você vai em algum professor, pergunta, professor, eu gosto de tal tema, conhece alguém que estuda esse tema, para vocês irem atrás, tá bom? Isso dá super certo. Quando eu entrei no grupo de pesquisa do NIEM, que eu faço parte até hoje, eu tive contato com pessoas e pesquisadores do mundo inteiro, tá? Mundo inteiro de migração. E aí eu consegui, inclusive, de Bristol, um cara muito foda da área, e ele pegou, você peguei lá, a gente trocou e-mail e tudo mais, para ele me ajudar uma pesquisa que eu queria fazer. Então é bem legal que vocês façam isso. Aqui eu abri meu currículo Lattes para vocês verem um pouco mais sobre mim. Então, se vocês quiserem, Isabela, por que você fala sobre isso? Aí vocês vão lá no currículo Lattes para ver tudo que eu tenho, ó, projetos de pesquisa. Isso aqui são coisas extras, assim, né? Formação, nananã. Então, projetos de pesquisas que eu participei. Dentro desses projetos de pesquisa, eu tentei que mudar isso aqui. É, porque como eu não fiz nada no passado, não atualizei meu Lattes. Como dentro do projeto de pesquisa foram vários artigos, vários trabalhos que eu desenvolvi. Alguns até fogem um pouco desses projetos, que são os que eu estou elaborando agora. Quem está me acompanhando aí desde dezembro, sabe que eu já estou no pique aí de escrever pra caraca, porque é possível, tá? Eu tive uma professora que ela conseguiu escrever em 15 horas um artigo. Eu tentei fazer aqui, por enquanto, uma imersão presencial, igual ela fez, sendo que ainda não tive pessoas que embarcassem nessa jornada aí comigo, mas a gente logo vai ter. Aqui fica a parte dos artigos os trabalhos que eu já produzi e apresentei em um lugar. Tá? Dois foram publicados em periódicos, em revistas. Ai, aqui embaixo. Então, esses aqui são os mais relevantes. Então, por enquanto, botei a estrelinha, mas, obviamente, quanto mais trabalhos você for tendo, maior vai se diversificar e você vai conseguir escolher os melhores trabalhos que você tem, tá? Então, esse aqui foi nossa, esse aqui foi o maior de todos, esse aqui foi o meu primeiro trabalho. Ele tá junto com a minha orientadora. Óbvio, né? Ela bota. Mentira. Eu falo que ela bota um parágrafo e eu boto o nome dela. Não.
É que acaba que geralmente a gente coloca o nome dos nossos orientadores para a gente conseguir revistas melhores, tá? Porque algumas precisam de ter doutorado, mestrado e tudo mais. E aí eu fiz esses trabalhos aqui que eu publiquei em congressos. Então, como é que funciona? São artigos também que você vai e publica em congresso, tá? Então, gente, cara, olha só, eu vou dar informações para vocês aqui que eu demorei muito tempo para descobrir, muito tempo para descobrir, e que é muito difícil a gente encontrar em qualquer lugar, mesmo pagando, tá? Mesmo pagando, estou dando aqui gratuito para vocês, mas mesmo pagando, a gente não sabe. Então, já começa por aqui pelo Lattes, né? Se você não sabe o que é um Lattes, você vai lá na plataforma Lattes, vai no Google, vai colocar e vai criar o seu, porque você vai lotar de informações para você ter um currículo acadêmico perfeito. Se você quer bolsa, se você quer entrar no mestrado, doutorado, você vai precisar disso aqui, tá bom? E aqui algumas partes você vai preencher de acordo com da sua formação e tudo mais. Aqui, artigo completo, gente, artigo que você vai publicar em revista. É o que eu vou dar o parecer para vocês fazerem. E artigo, trabalho completo publicado em anais de congresso, são artigos em eventos, tá? Sendo que, gente, revista vale muito mais do que congresso, tá? Então, assim, você pode sim ter uma ótima pesquisa, tenta publicar em revista, tá bom? Sendo que nos congressos, você pode botar tanto o trabalho completo, alguns pedem trabalho completo, outros pedem só o resumo, e você apresenta, tá? Quando eu falo de congresso, eu falo de apresentação, tá bom? E aqui eu também, ó, todo mundo apresentado, todos os trabalhos apresentados, outros que eu fiz, né? Claro que todos aqui, gente, no Lattes tem que ter a confirmação, tá? Não adianta você colocar, apresentei em tal lugar, se você não tem um certificado. Então, aqui só entram os que você tem um certificado, tá bom? O resto é só experiência. E aqui foi, ó, todos os eventos que eu participei, que eu tenho certificado, mesma coisa. Guarde esse certificado, gente. Isso é muito importante. E a organização de eventos. Então, vocês conseguem perceber, eu tive uma bagagem aí, eu tenho. Não quero me gabar longe disso. Acaba que o que eu vou falar agora foi passado pela minha orientadora, pelo meu orientador, de outros, como eu falei, no grupo de pesquisa, porque a gente acaba ficando muito, a gente se enriquece com participando do grupo de pesquisa. E eu tenho um currículo Lattes, apesar de eu ter ficado de 2 anos sem praticamente desenvolver coisas, muito melhor do que muitos mestrandos, tá? Não quero tirar vantagem. E é por isso que eu tô dando essa aula para você apresentar, para vocês aproveitarem hoje e começar a escrever artigos, tá bom? Então, eu vou dar um pouquinho do que eu sei, porque muito mais informação vai estar lá no meu curso sobre artigo, para vocês assistirem durante 2 anos e conseguirem desenvolver vários artigos e aumentar e ter um currículo melhor que o meu, inclusive, tá bom? Então, vamos lá. O que você não deve fazer na hora de você pensar no artigo é não delimitar um tema. Isabela, quero falar sobre educação ambiental. Gente, educação ambiental é um tema muito amplo, então você precisa delimitar. Não adianta, muitas vezes, na hora que a gente faz o TCC, a gente precisa delimitar, que a gente pode fazer uma monografia de 60 páginas. Imagina um artigo que é 12, 15, no máximo 20 páginas, tá? Então, o artigo é a parte de um todo. Pegue uma parte. Por isso que a gente, até mesmo já, não sei se você já ouviu falar, mas fala assim, eu eu peguei um capítulo da minha tese, da minha dissertação e publiquei um artigo, porque é tão amplo aquilo ali que dá para você fazer um artigo, tá? Então, artigo é parte de um todo. Outro erro é você achar que você vai escrever um artigo e vai jogar, cara, isso aqui.
é ouro, tá? Olha só, presta atenção no que eu tô falando. Você não vai pegar um artigo e mandar para várias revistas, tá? Ao mesmo tempo. As revistas querem exclusividade. Então, você tem que escrever um artigo, ou já pensando numa revista, ou você vai escrever e vai selecionar uma revista específica para o seu tipo de pesquisa, tá bom? Então, não é para você sair atirando para todo lado, tá bom? Até porque também, além de não poder dessa forma, cada revista tem uma formatação, gente. Imagina você formatar. Ah, todo mundo é BNT? Não. Nem todo mundo segue a norma da BNT. Se você já pegou artigos, você sabe aí que cada revista dá uma diferençazinha. E na hora de você botar cada vez um artigo naquela formatação, dá trabalho pra caramba, tá bom? É, outra coisa que você não pode fazer é querer escrever numa estrutura errada. Cara, imagina aí que você quer construir um modelo de casa dentro de um apartamento. Talvez não consiga. A mesma coisa é pesquisa. Ou então você não vai vestir uma roupa social para você ir na padaria. É o mesmo sentido. Cada tipo de pesquisa, revisão de literatura, comunicação de pesquisa, relato de experiência, ele tem o quê? Uma estrutura a ser seguida. E essa estrutura é diferente das outras. Então, não adianta você querer adaptar um relato de experiência para um modelo teórico de revisão, tá? Então, você precisa se adequar. É por isso que lá no meu curso, eu tenho um tópico só falando sobre modelos de TCC, estruturas, como você vai fazer cada uma. Porque você precisa disso, é a base, tá? E outra coisa, outro erro que você não pode cometer é que na hora que você estiver focando na hora de escrever, você vai falar mais sobre o seu tema do que sobre a sua promessa, que é o quê? O problema de pesquisa, tá? Não adianta, gente. O problema de pesquisa é o foco. É igual eu falei para vocês, educação ambiental, olha que tema amplo, tá? Não, eu quero saber como que a educação ambiental é trabalhada dentro da escola X. Isso é um tema, uma promessa, é um artigo, tá bom? É isso que eu vou fazer. Tá, e agora o que que você vai fazer? O que você pode? Eu falei o que vocês não podem fazer, falei que vocês têm que saber mais sobre isso, e por isso que eu indico o link aqui embaixo para vocês clicarem e terem acesso a essa informação, tá? E o que que vocês podem fazer, devem fazer? Escolher um tema de impacto. Quanto mais recente, quanto mais estiver relacionado a algum acontecimento, eventos que estejam mais recentes, melhor. Então, dependendo da revista, se você trabalhar algo. Não quero dizer, assim, vamos lá. Não quero dizer que, por exemplo, tem que falar de Covid e guerra da Ucrânia. Não. Eu estou dizendo assim: se você vai fazer um TCC teórico sobre Brás Cubas, você tem que ter uma perspectiva inovadora, tá? Não adianta você querer fazer o mesmo do que já está escrito, o mesmo do mesmo, sabe? E isso não vai encher os olhos de ninguém. Você pode até conseguir apresentar em congressos. Agora, revistas de qualificação boa, até saiu agora, final do ano, o Qualis, então que mostra aí a classificação das revistas, né? A1, A2, A3, B1, B2, B3, e aí vai diminuindo. Você precisa saber exatamente ter um fator de impacto, então ter uma relevância. Então, se você fazer o mesmo do mesmo, pode descartar essa ideia. Por isso que eu sempre ensino sobre tema, como a gente escolher algo, como fazer com que o tema seja único, tá? Não pular a estrutura base. Não adianta você querer sentar para escrever sem estrutura base. Gente, estrutura base, objetivo, problema de pesquisa, justificativa, metodologia. Se você não tem isso, não adianta. Você não vai conseguir
ter uma boa pesquisa. Porque a primeira coisa, vou mandar de volta para você o artigo, você vai escrever, ai, tá lindo, tudo formatado, bonitinho. E aí chega lá, gente, eles vão mandar, ou eles rejeitam de cara, tipo assim, nem quero mais, ou eles vão mandar para você fazer várias correções, tá? É normal essas correções, mas quanto menos, melhor. Agora, depois de estrutura base, é o planejamento, tá? O que você vai escrever em cada tópico, como você vai escrever cada tópico, tá? É por isso que, quando estou nas minhas sessões de mentoria, eu sempre vou falando com minhas orientandas, né? Olha, a gente precisa fazer isso. A gente vai passo a passo construindo, né, o TCC delas. Aí algumas são de mestrado, então a dissertação, para conseguir chegar naquele ponto final. E aí é onde mora a chave é o planejamento, tá? Outra coisa que vocês devem fazer é escrever mais do que ler. Não adianta você ler, 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 ler. Ler é importante, mas escrever é mais, que é a prática que vai te levar à perfeição. Então, você precisa escrever, tá bom? Então, gente, isso aqui, eu tô falando para vocês, recapitulando, né? O que não fazer? Não delimitar o tema, achar que vai enviar para todas as revistas ao mesmo tempo, querer botar uma estrutura diferente dessa pesquisa, e falar, não falar do seu problema, né? Falar só do tema de forma muito ampla. Agora, você tem que fazer o quê? Escolher um tema de maior impacto ou trazer uma inovação dentro desse tema, tá? Planejar essa estrutura, fazer a estrutura base e praticar a escrita, tá? Isso é o que você deve fazer. Então, assim, Isabela, eu quero saber mais, eu quero conseguir ter todo o passo a passo do artigo, da escrita, e ainda saber como eu vou achar revista para publicar e como que eu vou encontrar congressos para publicar, para apresentar trabalho. E aí eu vou falar para vocês, aqui nesse link aqui embaixo, vocês vão ter acesso ao meu curso Artigando, para que vocês consigam ter a mesma proeza da minha orientadora, de fazer em 15 horas um artigo, a minha proeza de fazer um projeto em 3 horas, um TCC em 10 dias, e ter assim, um currículo muito melhor que o meu. Porque se vocês começarem hoje, com o tempo e com tudo que eu sei, porque eu fiz isso tudo, gente. A minha orientadora estava até em Portugal. Eu passei 1 ano e pouco com a minha orientadora em Portugal. Então, tipo assim, eu não tive Isabela mostrando passo a passo para mim. Não tive, tá? Não tive orientador. Não tive a facilidade que eu estou dando para vocês, tá? Então, vocês com acesso a essas informações durante 2 anos, que é o período de acesso ao curso, vocês vão conseguir aí fazer um TCC a cada 2 meses, vamos botar assim, tá? Então, corre, que são 30 vagas. Eu vou deixar aqui para vocês entrarem hoje com essa condição maravilhosa de pagar R$ 97 apenas, sem juros, sem nada, em até 12 vezes. Tá bom? Espero vocês.